Fala Cronista, um bate-papo com quem fez e faz a crônica esportiva em Minas Gerais. Uma parceria entre a Rádio Inconfidência e a AMCE. Um abraço, ouvinte da Rádio Inconfidência, uma boa tarde para você. Poxa, eu tava com saudade. Uma satisfação imensa depois dessa parada aí vamos dizer aí, da intertemporada. Estamos de volta com o nosso Fala Cronista, essa parceria da Rádio Inconfidência com a AMCE, nossa Associação Mineira de Cronistas Esportivos, presidida aqui pelo nosso grande Luiz Carlos Gomes, a quem desde já dou as boas-vindas. E mais ainda, agora de coração novo. Presidente, prazer em tê-lo de novo aqui conosco. Grande abraço, Toscano, amigos da Inconfidência. Que alegria, né? Coisa Viva boa, a vida, hein? né? É. Estamos vivos e de volta aqui com o Fala Cronista. Não tá nem batendo, tá dando pancada já, Vamos né? lá, fizemos uma recauchutagem, tem assistência técnica muito boa. A gente aproveitou essa intertemporada, o senhor foi no DM. Carimbaram o prazo de validades, que aguenta mais um tempo aí ainda, né? Isso legal. É muito bom e é bom demais estar de volta com esse nosso espaço, esse Fala Cronista. Já há um ano, viu, presidente? Um ano, né? Um ano já. Que maravilha. Coisa boa, coisa boa. Maravilha, que maravilha. E hoje... Quem que você escalou, hein? Nessa volta, né, do Fala Cronista, é uma grande honra estar recebendo aqui na Rádio Inconfidência, nos estúdios da Inconfidência, o mito, né? É o mito. O verdadeiro. É o verdadeiro mito. Então, por gentileza, eu não sei como apresentar. Eu não sei se é atleta, se é dirigente, se é jornalista, se é radialista, se é o presidente eterno do América Futebol Clube, é o guru da Associação Mineira de Cronistas Esportivos, Afonso Celso Raso. Que prazer. Ele já me puxou a orelha aqui. Eu estava tratando por doutor Afonso Celso Raso, mas em respeito, até pelo próprio ele é mais que doutor, ele é professor. Então, que eu acho um título bacana. Professor Afonso Celso Raso, que honra recebê-lo nesse espaço, no Fala Cronista, aqui na nossa casa. Um prazer pela admiração e respeito que tem pela sua história e pela sua pessoa. Muito obrigado por estar conosco aqui. Olha, vocês estão me deixando até vermelho, né? Ainda bem que rádio não aparece a imagem, viu? Mas é uma alegria muito grande e a volta do Luiz Carlos Gomes aqui me deixa muito feliz, que é o Clube dos Cardíacos. Eu, há 3 anos atrás também, eu coloquei duas pontes. É mesmo? Nós somos safenados. Eu acho que passou pela presidência da MCE. Eu ia perguntar isso ao senhor. Um estente, né, pra gente ficar mais tempo aqui. Nós cronistas damos muito trabalho, professor? Rapaz, dá muito trabalho. Segurar essa criançada você da tá crônica. Me chamando de doutor? Eu tô me lembrando aqui, em 1959, rapaz, eu era recém-formado e fui eleito presidente da MCE. Quando eu cheguei lá na sede campestre, na Ressaca, o Valdemar, o empregado lá, me chamou de doutor. Eu falei, não, eu quero continuar sendo o Afonsinho, meu. Então tá bom, doutor Afonsinho. Daqui pra frente. Continuamos, né? Mas interessante, Toscano, que a sede campestre da MCE era na Ressaca. Você vê que é um negócio bem sintomático, né? Bom, aí, presidente, eu vou me permitir não comentar, porque é uma fama, né? E é por isso que estamos todos safenados aí. Pois é, e aí... mas eu sou obrigado a cortar vocês, viu? Eu trabalhei em oficina de jornal, eu tinha o olho vermelho demais, por causa daquele antimônio, aquela coisa toda. E o Paulo Papini, saudosa memória, sempre que a gente saía de jogo e tal, tomando uma e outra, eu nunca bebi. Eu sempre fui da geração Coca-Cola. Uhum. E ele falava comigo, você com o olho vermelho, não aproveita, rapaz. Que coisa mais simples. Mas não é possível. Mas vou me permitir então, já com a sua anuência. Afonsinho, como é que começa a história do Afonso Celso Raso
Me parece que você é de Desterro de Entre Rios. Como é que é? Você não é Belo Horizontino, não, né? Eu sou de Barbacena. Barbacena. E a minha família, parte mãe toda, é de Desterro do Melo. Desterro do Melo. E de parte do meu pai, Remédios. Sim. Nós falamos dos Remédios, que fazem parte da Grande Barbacena. Pois é, e como é que começa o Afonso Celso Raso, o barbacenense Afonso Celso Raso? Qual é a primeira lembrança, como é que desperta no garoto Afonso Celso Raso esse interesse pelas diversas atividades que você desenvolve ao longo da sua vida, Afonso? Quando meu pai ficou doente, eu tinha 4 anos de idade. Ele veio para Belo Horizonte para tratamento e a família veio. Eu vim também, é claro. Ele faleceu em 1937, eu tinha 4 anos na época. Em 1939, nosso primo Silvio Raso estava cursando a Escola de Educação Física do Exército e veio para cá, ficou aqui fazendo um estágio também em vários clubes de Belo Horizonte, inclusive no América, e me levou para nadar no América. Eu tinha 6 para 7 anos de idade. Ele me jogou na piscina do América. Em 1940 eu já estava nadando. E, por coincidência, eu tenho em casa um jornal que até hoje circula, que é o Minas Gerais, o órgão oficial, em que havia convocação dos atletas para a Seleção Mineira de Natação. Que e eu estou lá. Com 7 anos eu já sou já publicado o meu nome em jornal. É muita história para começar. Bacana. Com 7 anos de idade, né? E aí começa então a história do atleta. Do atleta e América, né? Uhum. Que era perto de casa, eu morava na rua Padre Rolim, pertinho do América. E comecei a frequentar o América. E virei americano, a minha família toda é de americano, etc. E a minha carreira no América realmente foi grande, né? Eu fui nadador, depois fui jogador de futebol do Júnior. Cheguei a jogar no aspirante, algumas vezes no profissional, mas sempre como amador. Depois joguei basquetebol juvenil, naquela época podia, né? Jogar basquete e futebol ao mesmo tempo. Depois joguei futebol de salão. Fui técnico do América, campeão várias vezes. Aliás, foi um craque no futebol de salão, né, Fonseca? Eu jogava direitinho, A história conta, craque no futebol de salão. E eu tinha testemunho aqui, mais cedo, nosso companheiro aqui, o Paulo Santana, a gente conversava, ele conhece o Afonso há muito tempo, confirmou isso, falou assim, esse era bom de bola pra caramba. Eu devo ter sido razoável, pelo menos, porque eu joguei em seleção juvenil e júnior em 3 anos seguidos com técnicos diferentes. Pois eu fui capitão do time nas 3. É isso aí. Eu devo ter tido alguma partida razoável. Jogou no time da MCE há muito tempo também, o que é isso é. Né? Eu e o Milton Colley fizemos lá o ataque lá, fizemos alguns gols bonitos. Então a minha carreira no futebol eu não fui profissional, porque o Strick, saudosa memória, na época que nós íamos subir para o time profissional, eu e o Mauri de Castro, que depois foi por 7 e por Cruzeiro, nós tínhamos que optar, né? Ou estudar ou jogar futebol. E a minha mãe, sabiamente, vai estudar, né? E fui fazer o curso de Direito e, graças a Deus, me dei bem. E aí eu faço uma pequena pergunta ao senhor. Mesmo que depois, né, atendendo as solicitações da senhora, sua mãe, ficou uma vontadezinha lá recôndita de, puxa, por que eu não continuei? Ah, sem dúvida. Hoje eu fico vendo aí, por exemplo, esse jogo Mineiros e Carioca. Sim. Eu joguei contra o Evaristo Macedo. Puxa. Que logo em seguida foi para Flamengo e depois para a Europa e foi ídolo lá, um dos maiores goleadores da história. Joguei com Formiga na seleção mineira. Formiga também chegou à seleção brasileira com muito brilho. E joguei com o Morvan. Não sei se vocês se lembram que o Morvan Figueiredo Pena, ainda vivo, o Morvan foi talvez o único jogador amador que integrou a seleção mineira de profissionais. Ah, que legal. Ele era realmente um cracaço, né?
nós o chamávamos de Pelé Branco. Mas também teve um problema de joelho e acabou não seguindo carreira. Ô, Afonso, bom, aí chega um momento na sua carreira de atleta em que você faz a opção, vai estudar, fazer direito, né? Sim. Mas você continuava administrando, continuou como amador praticando, como praticante continuou, e sempre no América? Sempre no América. Eu tenho, quer dizer, eu estou sendo imodesto, mas pela curiosidade. Eu joguei na Seleção Mineira de Futebol e na Seleção Mineira de Basquete Juvenil no mesmo ano. Ah, que legal. Em 1950. Eu fui atleta nos dois esportes. Era um multiatleta, né? Fui como eu disse, da equipe mineira de natação e mais tarde fui da Seleção Mineira de Futebol de Salão e também técnico da Seleção Mineira de Futebol. Então eu fiquei em 4 esportes representando Minas Gerais. Isso poucos atletas talvez tenham tido esse orgulho. Isso. Que me envaidece até hoje. E se pensarmos que, à época, ainda tendo que dividir as atenções com o curso de Direito, e era uma época, não sei se o termo seria esse o mais adequado, uma época romântica, porque o atleta não era tão valorizado quanto é hoje, né, presidente? Era amador mesmo, né? Amador mesmo. Amador. Né? No futebol, houve uma época que a gente recebia bicho quando eu jogava no time do América. Mas aí eu deixava o bicho para o roupeiro. Eu nunca recebi um centavo de esporte. Muito bem, nós estamos aqui conversando com o doutor, toda hora que eu fizer o registro, vou fazer o doutor, tá? Com sua permissão. Doutor Afonso Celso Raso, aqui no Fala Cronista desse domingo. Com ressalvas, viu? Tá, com ressalva. Estão registradas. Usando, se o senhor me permite, usando um termo muito comum a sua área, data vênia, estão registradas. E também, lógico, ao lado aqui do nosso querido presidente Luiz Carlos Gomes, nós estamos chegando, quando o papo é bom, a gente já chega, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, e já vou deixar aqui um case, olha que frescura bonito, falar isso, né? Bonito isso, né, Breno? Um case. Se fosse queijo, era melhor, né? Um cafezinho, né? Para que o Afonso Celso Raso, no segundo bloco, já comece a falar que nós estamos então conversando. Nesse momento, o Afonso Celso Raso divide as atenções de atleta com o futuro advogado. Mas os laços e vínculos com a América cada vez mais fortes. Aí no segundo bloco, Afonso, eu queria que você começasse a contar a sua história como dirigente do América. Mas isso é rapidinho, a gente faz um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Fala Cronista com Afonso Celso Raso. Você está ouvindo Fala Cronista. Voltamos com Fala Cronista. Hoje com o jornalista Afonso Celso Raso. Muito bem, estamos de volta aqui no Fala Cronista, neste domingão. Domingão é dia de futebol e, claro, voltando agora, antecedendo o nosso Fala Cronista. E hoje com Afonso Celso Raso. Presidente Luiz Carlos Gomes aqui co-apresentando o programa comigo, o nosso presidente da MCE. Nós terminamos o primeiro bloco, o Afonso Celso Raso, atleta de, me parece que de 18 modalidades esportivas, né, pelo que eu pude contar aqui. Né? Atleta olímpico. Atleta olímpico. E começando os estudos de direito. Mas você estava me contando aqui em off que é mais ou menos nessa época que ele também vira um cronista esportivo. Afonso está contando, mas quero fazer até um registro antes dele contar essa história. É que a MCE, nós estamos rumo aos 80. Isso. O ano que vem, está pertinho aí, a MCE vai completar 80 anos de existência. Ela foi fundada em julho de 1939. Né? Então nós estamos programando uma série de ações. Tivemos lá um café da manhã há poucos dias atrás, visitamos aqui a Rádio Confidência. Sim. Oficialmente, você estava de férias, né, chefe? Viemos aqui fazer uma visita. Chefe, de vez em quando sai de visitar as outras redações também. Tudo isso faz parte da programação até chegar em julho de 2019. Como nós vamos fazer uma programação que ainda não sabemos direito, é surpresa, né, para comemorar os 80 anos de existência
da Associação Mineira de Cronistas Esportivos, que eu tenho a honra de estar presidente, né? E o doutor Afonso aqui, o Afonsinho, foi presidente várias vezes. Os momentos os momentos bravos, ia lá, corria, ela batia a campanha, assume aqui para pagar as contas. Hoje, graças a Deus, a coisa está um pouco melhor. Mas vamos contar a história do Afonsinho entrando aí como dirigente do América Futebol Clube. Pois é, Afonso. Aí nessa sua trajetória, terminando a condição de atleta, mas sempre com laços firmes ao América, e você passa a ter um contato mais efetivo com a crônica esportiva. Conta um pouco disso pra gente, por favor. Começando, eu não fui atleta olímpico, hein? Porque não quis. Nem do Olímpico, né? Foi Nem só do América. Exato. Mas em 1950 eu joguei na seleção juvenil, como eu disse, basquete e futebol. E em 51, outra vez na seleção de futebol. E fui convocado, estava para já começar o Campeonato Brasileiro, quando eu precisei de sair de casa para trabalhar. E fui pedir ao nosso técnico, na época o Valdir Lau, para minha dispensa, porque eu precisava de trabalhar. E o Valdir me perguntou se eu tinha alguma aptidão para escrever, alguma coisa desse tipo. E naquela época, o que viesse, estamos aí, né? Ele me convidou e eu fui fazer um teste na Tribuna de Minas. E aqui, outra vez, coisa curiosa na minha vida, né? Parece que as coisas são destinadas mesmo com a mão de Deus. Eu fui fazer o teste na Tribuna de Minas. Um dos diretores era o Oswaldo Nobre. Olha a coincidência, Toscano e Luiz Carlos. Oswaldo Nobre foi também presidente do América. Verdade. E foi presidente da MCE. É e verdade. foi presidente da DENC. Isso era a confraria. As coisas que eu também fui. Que barato, que coincidência fantástica, né? E o senhor você conhece o Oswaldo Nobre nessa ocasião? Nessa ocasião. Que coisa, que legal. Aí depois, na Tribuna de Minas, eu iniciei lá uma coluna chamada Esquina dos Aflitos. Uhum. E essa coluna durou mais de 30 anos e eu tenho todas as crônicas guardadas. Que barato! Pode sair um livro aí Tem um livro. Você escreveu Esquina dos Aflitos, um livro. É. Mas foi um amigo meu que foi lá em casa, pegou umas crônicas de um ano e publicou. Ah, tá. Sem escolha, sem nada. E hoje eu estou sendo auxiliado lá por outro cronista esportivo, o Rogério Berto, que vai talvez abrir um caminho para mim, para selecionar as crônicas melhores, ligadas ao esporte, né? Sim. Para a gente soltar alguma coisa da história. E aqui é bom registrar, me permita interrompê-lo, que o senhor é uma das pessoas com um dos maiores acervos relacionados ao América em especial, mas ao esporte de Belo Horizonte, um dos acervos mais completos, se não o mais completo de Belo Horizonte, né, Afonso? Tem um acervo razoável, mas não é completo, mas é razoável. E foi feito também por outro cronista, foi o Egler Brant Aleixo. Sim. Que trabalhou comigo na ADENG, e ele um dia me pediu um dinheiro emprestado, eu emprestei a ele o dinheiro. E esse dinheiro nunca voltou para mim. Né? Poxa, cobrança aqui, ó, no ar, hein? Eu achava aquilo engraçado, mas sabe o que ele estava fazendo? Ele estava colecionando minhas crônicas. Que coisa e bacana, fez uma... gente. E colocou em... Como é que chama isso? Encadernou e me entregou o maior presente que alguém pode receber na vida. Olha que legal. Então, o Egler Brant Aleixo, que a quem eu rendo minha memória, minha a dívida está homenagem. perdoada. Nossa Senhora, com juros e correção monetária. Foi a coisa mais espetacular que alguém podia fazer para um amigo. Coisa bacana. Foi do Egler Brant Aleixo, que eu tenho que registrar. E é a oportunidade que a Rádio Confidência está me dando hoje. Que coisa de boa. registrar isso para o grande público. Egler Brant Aleixo, um cidadão
que o mundo tem que respeitar. Coisa maravilhosa. Bom, aí o Afonso, então, efetivamente ingressa na área, na rádio, na crônica esportiva. Isso. Lá no Tribuna de Minas. Fiquei na Tribuna de Minas, depois fui para o Correio do Dia e depois vim para o Diário, que mais tarde se transformou em Jornal de Minas. Eu participei dessa fase de transição e a minha Esquina dos Aflitos era lida em rádio. Uhum. Essa crônica era lida em várias rádios, inclusive, não sei se ainda existe a Rádio Meridional. Aí quem não, pode... Não, Rádio Meridional virou... hoje é... Depois ela virou Rádio Pampulha. Depois virou Rádio Capital. Rádio Capital. Rádio Capital. Era do Ramos de Carvalho. Daquela... Então era, qualquer rádio que o senhor precisar saber, de 1814 e até os dias de hoje, é só perguntar para o nosso presidente. Mais ou menos de 1500 para frente. E outra, ele trabalhou em 90% delas. Eu vi na caravela do Cabral. Não, eu vi, tenho que bater palma para a MCE, né? Que editou a revista dos cronistas esportivos de rádio. E foi lá que eu tirei alguns dados de cronistas da velha guarda, né? E o senhor foi, né, assim, eu também correspondente da Folha. Fui correspondente da Folha. E onde eu vi a importância de rádio. No meu contrato com a Folha de São Paulo, eu tinha que ficar dentro do carro, indo para qualquer lugar com o rádio ligado. Que barato. Era um negócio impressionante. Eles faziam questão que eu tinha contato com rádio praticamente o dia inteiro. Onde as grandes notícias surgiam. Era a internet rádio, da época, né? E o rádio está enfrentando todas as intempéries. O senhor entrou também para rádio, veio para o rádio também. Não, rádio eu nunca participei. Eu participei da TV Itacolomi. Ah, TV Itacolomi. Os primeiros programas esportivos, né, com Cleto Filho. Eu fazia parte de esporte especializado e levava os slides. Mas eu queria fazer um retornozinho aí nas coincidências. Porque quando o Valdir Lau me levou para a Tribuna de Minas, eu trabalhando na Tribuna de Minas, o Valdir depois foi ser presidente da MCE. E eu substituí como presidente da MCE. Olha, que barato. É impressionante. E o Valdir Lau, eu estava dizendo para o Luiz Carlos e para o Rogério Berto, também é outro que eu tenho a dívida de gratidão, que meu coração, quando fala nele, se enche de alegria e de saudade. O Valdir Lau, a homenagem que eu pude prestar a ele foi colocar numa das salas da dengue do Mineirão, a sala Valdir Lau. E essa placa eu sou doido para encontrá-la porque parece que na reforma do Mineirão ela... Algumas placas sumiram, né? E essa homenagem não pode deixar de existir. Porque o Valdir Lau foi um gigante da imprensa mineira. Pois é, perdão. Olha as coincidências, né, que eu estava dizendo. E participando de rádio, depois fui para rádio, para jornal, fiquei em jornal. E em 1975 fui novamente eleito, 74, fui novamente eleito presidente da MCE. E houve uma confusão em Belo Horizonte em relação ao Mineirão. E o Mineirão estava tendo alguns problemas, o Mineirinho com a construção paralisada, e o então governador Aureliano Chaves chamou a MCE para tentar resolver alguma solução para o Mineirão. E pediu ao MCE para indicar nomes que ele queria colocar na direção da dengue. E a MCE fez uma lista sextupla e entregou ao governador para fosse indicado o diretor-geral da dengue. E dizem as más línguas ou boas línguas que o portador da indicação, da lista, foi Januário Carneiro, o grande nome da radiofonia mineira, da Rádio Itatiaia, não é? E o Januário Carneiro levou, com outros cronistas, ao governador a lista. E dizem que ele falou com o governador, a lista está aqui, mas a crônica que é o Afonsinho. Que legal, gente. Dizem, e parece que foi verdade, porque logo em seguida eu fui chamado para uma sabatina e fui nomeado
o presidente da ADENG e assumi em 1975. Né? Então eu tive um período em que eu me dediquei inteiramente à administração falando da dengue. Estou falando a dengue, a turma mais nova não conhece bem o que foi a dengue, né? Nossa que era um Senhora. órgão que administrava os estádios, né, do e a estado do de Minas Mineirinho Gerais. foi feita e a construção do Mineirinho. na minha gestão, né? É. E a MCE me ajudou demais, viu? Porque os cronistas, essa é a grande virtude da MCE, a independência do cronista mineiro, a lealdade, a decência, a lisura. Ele critica, mas ele ajuda também na solução dos problemas. Não é só criticar, é apontar problema. E a crônica, quando tinha os problemas do Mineirão, ela me ajudava a solucionar os problemas do Mineirão. E eu posso dizer que fui um vitorioso, se fui na frente do Mineirão, inclusive conseguindo construir o Mineirinho, né, que eu peguei o Mineirinho parado e fui até a construção em 1980, eu devo demais à MCE e aos cronistas esportivos. Muito bem, nós estamos chegando aqui ao final desse segundo bloco do Fala Cronista, hoje recebendo o jornalista, advogado, cronista Afonso Celso Raso. Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta. Tem muita história, tem muita coisa bacana para o Afonso Celso Raso ainda contar para a gente. Claro, sempre aqui com o apoio do nosso querido Luiz Carlos Gomes. É rapidinho e já estamos voltando. Você está ouvindo Fala Cronista. Voltamos com Fala Cronista. Hoje com o jornalista Afonso Celso Raso. De volta, Fala Cronista desse domingão. Hoje recebendo aqui Afonso Celso Raso. E claro, sempre amparado. Eu não vou dizer amparado, porque amparado não é uma palavra. Deixa eu não tenho adjetivos para falar com o meu presidente Luiz Carlos Gomes, verdade, aqui conosco, né? Aqui, nosso presidente da AMCE. O presidente e Afonso Celso, nós terminamos o bloco anterior, você falando um pouco, resumidamente, da sua carreira como dirigente da AMCE, da ADENG, e a carreira de dirigente do América Futebol Clube. Porque certamente nessa época você já formado, também já atuando como advogado. Como é que você passou a conciliar o direito, aí agora já exercendo a advocacia? Tô certo? Tá certo? Exercendo a advocacia? E um brilhante advogado. Exatamente, dos mais respeitados em Minas Gerais. Respeitados e respeitáveis. Dirigente, cronista da nossa MCE, da ADENG e tudo mais. E o coração verde e branco batendo forte, tão forte que, assim como a MCE recorria a você nos momentos de aflição, o América também. Mas você entra no América sempre motivado pela sua paixão pelo América Futebol Clube. Como é que foi isso aí? Eu fui eleito vice-presidente na chapa do Wilson Gosling em 1960, no América. Eu estava sendo presidente da MCE também. Sim. E naquela época tudo era possível, né? Agora o tempo é que a gente... Você tem 24 horas por dia. O importante é saber distribuí-lo, né? E a gente, dentro do possível, conseguimos conciliar várias atividades. Então, no América, eu fui realmente vice-presidente. Como mais tempo, outro grande nome do esporte e da imprensa foi José de Oliveira Vaz, foi ser presidente do América também. Ele foi superintendente da TV Itacolomi, não é isso? Ele me colocou como... Ele era da Itacolomi. Ele me colocou como superintendente, vice-presidente de esportes especializados. Eu fui ajudando. Fui superintendente com o Waldo Pena. Fui ajudando. Então, no América, a gente vem ajudando. O senhor foi presidente há muitos anos. Quantas vezes foi presidente do América? Acho que 5, né? Né? Me chama de doido, não, que eu saí de Barbacena, mas eu saía. Quer dizer,
continua, né? Você continua presidente, né? Eu sou presidente de honra, né? Sou retrato na parede. Que é uma homenagem mais do que justíssima que o América fez, obrigado, um reconhecimento muito merecido. Pois é, aí o cronista, o advogado, o dirigente, um dia com aproximadamente 39 horas, né, de existência. Porque... Eu tinha que... Eles me brincavam comigo que o meu dia tinha 25 horas, eu começava 1 hora antes, né? Mas realmente o horário de almoço, de jantar, de café, eu nunca tive. Sim. Essa é a hora que podia. E se podia. E uma teoria que eu tenho, o doutor Afonso, o senhor confirme ou não, é que o dirigente de clube, em especial o presidente, ele é, e assim deve ser, um torcedor privilegiado, porque ele está comandando o time de coração. E a relação que nós brasileiros principalmente temos com os times para os quais torcemos é por aí, é de paixão mesmo. Como é para um torcedor apaixonado começar a conhecer e viver os bastidores administrativos de um clube, presidente? Eu posso dizer que é a coisa mais difícil do mundo, que é administrar paixão. Administrar paixão é difícil demais. Sim. O presidente, hoje eu tenho minhas dúvidas se vale a pena ser o presidente amador ou o presidente profissional. O presidente amador, às vezes, ele comete erros porque ele atua como apaixonado. E como apaixonado você, não sei, eu acho que um presidente apaixonado... Para os apaixonados, há perdão, né? É capaz de vender o patrimônio para contratar, né, um jogador. Vai por aí, né? Só pensa no time de futebol. E o senhor foi presidente também numa época meio complicada, né? Eu só sou presidente em épocas complicadas. Porque hoje o América tem uma estrutura fantástica, né? O América hoje tem uma estrutura. Graças a Deus. Mas eu já ouvi dizer, eu não vivi essa época, mas colegas dizendo que era uma época que o América não tinha lugar nem para treinar, né? O senhor quase levava para casa, né? Para treinar em casa. Quando eu assumi em substituição ao Paulo Afonso, o América não tinha lugar para treinar, não tinha nada. Nós fomos, inclusive, passamos pelo vexame de treinando sempre em campo ou alugado ou emprestado. O América estava treinando lá no DI, no campo do DI, e o oficial do dia foi lá e falou: agora vocês podem sair porque eu vou trazer minha turma para fazer educação física aqui. E o América teve que sair. Aquele vexame nós já passamos. Eu, agora respondendo ao Luiz Carlos, eu sou presidente de uma época em que nós fomos treinar na Hípica e levamos rolo de fita para poder marcar o campo. Demarcar o campo. Eu e o América Gasparini. Então o presidente do América estava puxando aquilo ali. Amadorismo puro, paixão mesmo pelo clube. E ali foi que nasceu... vamos dizer assim, eu falei com você, desígnios de Deus. Eu vou fazer esse... A América vai ter o centro de treinamento dele. Surgiu a oportunidade, compramos um terreno na Pampulha e a minha ligação... Aí entra o advogado, o amigo e o esportista, eu advogado da Cridec e do Zé Flávio Lana Drummond, fazendo uma audiência para ele lá em Ouro Preto, no caminho. Eu falei com ele: puxa vida, rapaz, tem 1 ano que eu estou tentando comprar um terreno para o América fazer o Lana Drummond. Tem esse terreno aqui, eu não tenho dinheiro, e a solução da Zé Flávio. Vamos lá olhar isso na volta? Voltamos e de lá saímos com o terreno comprado. E logo em seguida os projetos para a construção do Lana Drummond. Que é aquela maravilha que tem hoje, né? O centro de treinamento do América. A gente tem que registrar, a gente que acompanha já há algum tempo, eu falo, sabe, doutor Afonso, a gente que tem um pouquinho mais de 25 anos, eu, o presidente, que tem bem mais de 25 anos. Só de exército tem os 25.
Se viu o exército também, viu? Ainda tem isso também. Fui soldado em 1952. Isso se viu, o senhor se era viu? O segundo mais alto do quartel. É mesmo? E era o segundo jogador mais alto do basquetebol. Hoje eu não sirvo nem para ser gandula, né? Não, os meninos que estão crescendo demais. Não, doutor Afonso, eu tenho um menino de 10 anos lá que tem 1,67 m, calça 42. Eu não aguento comprar tênis mais não. É verdade. Pois é, aí, doutor Afonso, eu acho que isso deve ser um negócio formidável. Não tem como, o doutor Afonso é automático. O senhor viveu isso e a gente que tem um pouco mais de 20 anos acompanha essa evolução da América. O CT lá no Drummond, e para quem não conhece, é um negócio sensacional. É uma estrutura formidável. Claro que o senhor e tantos outros, né, companheiros. Agora, isso, certamente, isso dá para o senhor uma sensação de dever cumprido. Nossa, inquestionável, né, doutor Afonso? Mas tem também a Arena Independência, que foi uma outra luta, né? Tá lá, Arena Independência do América. Com outras obras que a gente tem que deixar a vaidade de lado agora. É um reconhecimento. Mas no Lana Drummond muita gente participou. Quando o primeiro terreno que quando nós chegamos lá, aquele morro onde se plantava mandioca, né? E eu me lembro quando eu falei com o Rui da Costa Vol, porque eu levei vários americanos lá, mas tem uma obra só de um, são claro, vários, né? E o Rui da Costa Vol chorou lá. E na inauguração do Mineirão eu falei que a lágrima do Rui da Costa Vol estava irrigando o primeiro campo. Maravilha. O Wilson Gosling foi lá e falou: você vai fazer campo de futebol aqui? Eu vou comer a grama. No dia da inauguração eu falei com ele: tá aqui um monte de grama pra você comer. Essas coisas são históricas. Sensacional. Mas é claro, as figuras que me ajudaram no América, o Marco Salum, que hoje está lá na presidência, eu tenho um quadro lá em casa, da primeira administração minha no América, em que as figuras estão lá. Metade já, infelizmente, já morreu, a metade está aí. Oswaldo Campos Pires, com saudosa memória, né? O Américo Gasparini, o Elmo Pires Brás, eles estão lá. O Wilson Gosling, o Alvaci, o Marcos Vinícius, mais gente está lá. Mas na primeira gestão eu consegui levar para lá o Zé Flávio Lana Drummond, o Dr. Silmar Eustáquio, o Marco Salum, que estão lá até hoje. Que o meu projeto no América era um projeto interessante, sabe? Que era 15 anos sem reeleição. Mas cada um de nós, do nosso grupo, ficaria 3 anos. Então eu ficaria 3, o Magnus Lívio 3, o Marco Salum 3, o Silmar Eustáquio 3. No mesmo projeto, que era a construção do América. A América não tinha nada, passou a ter tudo. Um centro de treinamento de Santa Luzia, que o Magnus Lívio teve, o Vale Verde, o do Ilano Starling, né? O Três Barras, lá onde hoje está sendo construído um prédio enorme. Ali no bairro do Preto. Campestre, né? E nós construímos um ginásio lá na minha época, de Paulo Afonso, e nós fizemos realmente depois o terreno, que foi a grande conquista da minha gestão para o América, que é o terreno da Andradas. Aquilo ali não tem hoje preço. É um shopping. Hoje é um shopping. É um shopping. Aquilo ali não tem preço. Então, no patrimônio do América, graças a Deus, na minha mão, foi que cresceu demais. E quem me substituiu e quem está lá também está dando sequência aos projetos que infelizmente não foram como eu queria, porque houve uma desavença entre o Magnus Lívio e o Zé Flávio, que interrompeu a sequência que o senhor imaginava, né? Mas de qualquer forma, eles hoje estão unidos e o América, infelizmente no ioiô, né, de subir e descer na Série A, mas o América hoje está num patamar espetacular. E muito disso eu, como jornalista, como cronista esportivo, tenho que reiterar. Pelo
pela excelente ideia de ter como presidente de honra do clube Afonso Celso Raso, porque é muito importante para uma organização você ter uma referência, e especialmente uma referência desse porte. Bom, final do terceiro bloco, a gente vai para um último bloco, nesse bate-papo com o Afonso Celso Raso, e na volta, doutor Afonso Celso Raso vai falar o que ele quiser aqui. Aí vai contar as histórias que ele quiser. Inclusive, se o senhor quiser dar nome, o senhor pode dar, porque o senhor é advogado, o senhor sabe até onde o senhor pode ir. A gente já volta. É como diz, só falo na presença do meu advogado. Ele já é advogado. A gente já volta daqui a pouquinho com Fala Cronista. Você está ouvindo Fala Cronista. Voltamos com Fala Cronista. Hoje com o jornalista Afonso Celso Raso. Muito bem, de volta aqui, o último bloco deste Fala Cronista, nessa reestreia do Fala Cronista, essa parceria nossa, Rádio Inconfidência, Associação Mineira de Cronistas Esportivos, presidida aqui pelo nosso querido Luiz Carlos Gomes, aqui na co-apresentação. Isso é bonito demais, hein? Aqui, copiloto. Depois desse hiato, né, presidente? Esse hiato. Você gostou do hiato? Eu gostei demais do hiato. É? Hoje vou comprar um leitinho com mel e você põe um pouco de hiato. Sim. E é muito bom para as cordas vocais. Outrora cordas vocais, agora pregas vocais, né? É mesmo? Agora diz que o termo técnico é pregas vocais. Não, é muito feio, mas enfim. Muito mimimi pro meu gosto, viu? E nessa chamada reestreia, por assim dizer, um craque, eu estou tratando por doutor, por Afonso, mas Afonso Celso Raso, uma das figuras mais proeminentes e importantes da crônica esportiva de Minas Gerais. E eu queria pegar justamente esse gancho e, Afonso, pedir que você contasse aqui para os nossos ouvintes, sem falsa modéstia, da importância e do papel preponderante da crônica esportiva de Minas Gerais na criação, né, e depois, enfim, todo o processo que resultou das duas principais praças de esporte de Minas Gerais, que é o Mineirão e o Mineirinho. Ou é muito exagero da minha parte falar que a crônica esportiva mineira teve um papel de preponderância nessa história? Você está sendo até bastante modesto. Eu acredito que o Mineirão e o Mineirinho não estariam hoje como estão se não houvesse a presença da crônica esportiva. Um apoio excepcional que foi dado, não apenas na época de projeção e de construção, e agora de manutenção. Que a crônica esportiva, com as suas figuras mais representativas, ela também se fez presente nas comissões que começaram, pensaram, sonharam, primeiro com o Mineirão. E eu me lembro perfeitamente quando o Jorge Carone fez o decreto para a criação do Mineirão. Era o meu primo Silvio Raso. Ele era prefeito, né, Afonsinho? Jorge Carone? Não, ele era deputado. Era deputado. Ele era deputado. E o Silvio Raso era da diretoria de esportes e o governador era o Bias Fortes. Quando se fez aquela primeira famosa reunião, né, para a construção do... Tinha uma briga para estádio Chico Cortes, Benedito Adamo de Carvalho, aquela coisa toda que nós, mais veteranos, nos lembramos disso. Quando surgiu a ideia do Mineirão, e logo em seguida veio o governo Magalhães Pinto, olha bem, o engenheiro indicado era da diretoria de esportes, Gil César, recém-saído da escola de engenharia. O Gil era um esportista nato, jogador do Paysandu e do Iate, e diretor da FUNE. O Gil foi... eu não tenho medo de afirmar que sem ele não teria Mineirão. O Gil César Moreira de Abreu merecia, inclusive, uma estátua lá na porta do Mineirão, ou um tratamento melhor no Mineirão. Ele está muito doente,
desculpa, em Lagoa Santa, mas ainda estaria em tempo de se fazer uma homenagem a ele em vida. Mas a Crônica Esportiva participou de forma eficiente, de forma leal, não só apontando, fazendo críticas, não apontando sugestões. O Mineirão saiu com a ajuda excepcional da MCE. O Zé Flávio Dias Vieira, que veio a ser presidente da MCE, dava um apoio danado através da Rádio Inconfidência e através do Diário Católico e através da Gazeta Esportiva, que ele trabalhava nos 3 órgãos, e ele estava ao lado do Gil César, ao lado do Silva, ao lado do Carone, numa luta para arrumar verba, a famosa verba da Loteria Mineira, a venda de cadeiras cativas, aquela coisa toda na história de se erguer o Mineirão. E houve uma época de crise financeira do Estado e da União, não parece até que estamos repetindo hoje, e havia um desemprego na época. Quando o governador Magalhães Pinto, recém assumido o governo, ele estava pensando em paralisar a obra do Mineirão. E houve o desemprego. E foi quando o Gil César, Zé Flávio, pela MCE e a Crônica Esportiva puseram a boca no trombone na época, mostrando a importância da construção do Mineirão, inclusive para dar emprego para milhares de pessoas naquela época. Sem dúvida. Isso foi uma salvação da lavoura. E acabou sendo o nome do estádio Magalhães Pinto. Muito bem, essa presença do Mineirão lá, tinha o tal conselho de administração em que a MCE tinha presença por decreto e por lei. Nós sempre participamos dos conselhos de administração. Com Dene Moreira, até 2013, 12 até 2012, foi assim. Ainda é, né? Não, mas aí acabou a dengue. Agora acabou, né? Deus me livre, não gosto de falar disso não. E no Mineirinho, essa eu posso falar de viva voz, porque a MCE me colocou à frente da dengue quando as obras do Mineirinho estavam paralisadas há mais de 2 anos. E o governo, preocupadíssimo com aquilo, foi pedir o apoio da MCE e a MCE deu de forma concreta, inclusive fazendo uma lista tríplice, em que o meu nome figurava e foi o escolhido. E graças ao apoio da MCE, eu pude ajudar de forma muito presente a construção do Mineirinho, que foi inaugurado em 15 de maio de 1980. Isso. E a presença dos cronistas, o Toscano e Luiz Carlos, nessa reabertura do programa, a honra que eu estou sentindo hoje está com o presidente da MCE e com você, que é um baluarte também. Porque aí é muita generosidade do senhor. Aliás, quando eu te vejo na Rede Minas, até te vejo lá mais velho do que você está aqui hoje. Nós tínhamos essa dívida, viu, Afonsinho? A gente até marcou, mas houve um contratempo. Logo na inauguração, queria fazer uma dupla aqui. Eu vim aqui, até rodei aqui para encontrar lugar para parar. Afonsinho e Milton Collin, nós íamos reeditar esse ataque, mas não deu certo. Que pena, rapaz. Então a Crônica Esportiva e os nomes da Crônica Esportiva sobressaíram na sociedade mineira e brasileira. Eu estou me lembrando aqui, vamos chutar aqui alguns nomes. Vamos começar pela Alameda Álvaro Celso da Trindade, o Babaró, que também eu tenho uma foto dele fazendo uma entrevista num balcão com o Tião da Seleção Mineira. Diz que foi o primeiro narrador, né? Primeiro narrador, um dos primeiros, pelo menos. O Babaró foi me contaram até uma história. Me contaram até uma história, não sei, mas deve ser verídica mesmo. Me contaram que o Babaró, que você está citando aí, ele ia para o Campo do América, acho que era na Alameda, né? Na Alameda. Para transmitir o jogo, que era o melhor estádio que tinha, era do América. Mas o América proibiu a entrada dele lá, porque estava tirando o público. Todo mundo ficava em casa ouvindo a rádio, não comprava o ingresso. Sensacional. O Babaró. Tem essa história. Ele era com um monte de laranja no bolso, ele espremia de uma vez só e jogava o bagaço no chão.
ficava lá. E ele era, pela foto, ele era fortinho, igual o Toscano. Muito obrigado. Fortinho é um negócio sensacional. Por gentileza, prossiga, doutor Afonso. Então, a MCE também tinha uma coisa muito importante, que ela tinha sede na Ressaca, onde nós jogávamos futebol todo domingo de manhã. Ela passava uma parte da tarde, e outros cronistas que estavam lá, e sábado à tarde também. Eu me lembrando o Cafunga jogando no gol lá da MCE, o Jaime Gomide, o Ronan Ramos, Seu Pereira, Seu Pereira e Valdir Lau. E essa turma era boa de bola, doutor Afonso? Jair Anatólio Lima. Essa turma era boa de bola? Alguns, outros, Deus me livre. Mas nós tínhamos o time da MCE, um time que jogou aí em vários lugares. Nós jogamos contra os cronistas cariocas, jogamos em Belo Horizonte, jogamos no Rio de Janeiro, ganhamos lá 3-2, terceiro gol do Januário Carneiro, batendo uma bola, um bolão lá com o pé esquerdo. E esse jogo, se der tempo, ainda vou contar um caso muito engraçado lá. Mas vamos falar das pessoas, que eu estou me lembrando agora. Felipe Drummond, que deu nome ao Mineirinho. Exato. E uma homenagem muito justa, que aqui eu não faço essa homenagem apenas ao Felipe, mas eu faço a crônica esportiva. Bem. O nome dele, houve vários nomes, inclusive figuras exponenciais aí, que poderiam dar nome ao Mineirinho, mas nós tivemos a felicidade de quando o ex-prefeito Ademir, lá de Contagem, que era deputado, falou no nome do Felipe, Ademir nós Lucas. encampamos na mesma hora, Ademir Lucas. E o nome do Felipe não é uma homenagem apenas a ele, que foi um grande jornalista, mas é a crônica de um modo geral. Uma homenagem da Nós fizemos um Fala Cronista, inclusive, com o filho dele, com o Ivan. O Bolin, que vocês mencionaram aqui, gravou na conosco época de também, Mineirão, ele pensou, inclusive, em dar outros nomes. Ele falava em Gibu, em homenagem ao Gil César, naquela discussão lá de Magalhães Pinto, dar um nome, etc. Mas eu estava me lembrando aqui, a grosso modo, Dene Moreira, o Aldair Pinto, Alberto Rodrigues, Mário Henrique, Caixa, João Vitor, Tancredo Naves, Cafunga, Vilibaldo Alves, o recém-eleito Carlos Viana, Dirceu Pereira, que foi deputado e foi prefeito de Ribeirão das Neves. E presidente da MCE também. Presidente da MCE também. São pessoas saídas da crônica. Não é o prestígio só de rádio, não. É o prestígio pessoal deles também, mas também a atuação deles. E quantas pessoas se elegeram aí graças ao esporte que não se reelegeram depois? É verdade. Não é isso? Tem muita gente. Muita gente. Mas nós aqui podemos falar. E falar com até no interior também, né? Tem uma turma bacana aí pro interior de Minas Gerais. Mas a crônica esportiva, Toscano, ela faz parte da sociedade mineira e, graças a Deus, é uma crônica limpa e que tem ajudado. E nós estamos aqui já estourando, mas nós vamos para os acréscimos, igual no futebol. O senhor falou que tem um caso aí do jogo... Mas aí eu vou querer app de vídeo. Só que vai querer o VAR. Então faz o sinal. Tá fazendo sinal aqui com a mão? O senhor falou que ia contar um caso do jogo entre cronistas mineiros e cronistas cariocas. Vamos encerrar com eles, vamos ver. Primeiro tempo, 2-2 no Rio de Janeiro. E entra em campo Ademir Menezes, junto com Ademar Ferreira da Silva. Que isso? Eram profissionais recentemente afastados do futebol, mas que tinham sido contratados pela última hora. O primeiro tempo foi 2-0? Estava 2-0 para nós. Para mim, né? Ademir, que foi o centroavante da seleção de 50, artilheiro da Copa. Ademir Queixada. Ademir Queixada. Um cracaço de bola. Então Ademir entrou. Primeira bola, driblou meio time nosso e 2-1. Deu a saída e tal, os cariocas pegaram a bola, Ademir driblou o nosso time todo, 2-2. E o nosso presidente, que era um meio de ligação, Álvaro Wilson, saudosa memória, encrenquinha pra burro, ele pegou a bola e falou: jogador profissional não pode jogar. Que desequilíbrio, não sei o que e tal. É aquela confusão amigável, né? Pode, não pode, pode, não pode. E nós chegamos a uma brilhante
conciliação. Vai continuar jogando sim, mas não pode passar do meio do campo. E aí, placar final? Aí fizemos 3-2 com o gol de Januário Carneiro. Sensacional. História é sensacional. Né? Nossa. E a MCE também, o Luiz Carlos pode até fazer isso outra vez. Patrocinou o jogo do Curianco. Começou exatamente à meia-noite no que campo barato. 7 de setembro. O Jair Anatol Lima, que foi uma bandeira da Rádio Inconfidência, o Jair Anatol Lima escreveu um livro. E nesse livro ele conta essa história. É, o livro que ele fala sobre o campo do 7. A torcida era enorme. Eu me lembro lá, porque de um lado os cronistas, né, o time da MCE, e de outro era plantonista, era médico plantonista, era chofer de praça, era porteiro, era vigia, um time espetacular. Na torcida, e as moças da cidade. As moças da cidade estavam lá. Me contaram e gritavam, e os gritos eram fantásticos. E nós éramos aqui em Atos com o nosso nome. Elas foram liberadas, me contaram que elas foram liberadas do colégio interno para assistir o jogo. A Hilda Furacão e companhia, né? Tava toda lá. Era o como é que é? O jogo do Curiango. Jogo do Curiango. Vou repetir, viu, Tosco? Aqui, olha. 0 hora. A partir. Já fica aqui, ó. O campo nós já temos que o doutor Afonso libera lá o Independência para nós. Vamos lá. Olha, gente. Eu não tenho muita força no Independência. Não, mas a gente negocia. Eu ajudei muito, mas não. Mas abraço pro Gurgel. O prestígio é inegável. Mas a gente arruma um lugar. Bom, nós chegamos ao final e é muito prazeroso retomar o Fala Cronista, que é uma coisa que particularmente me dá uma satisfação muito grande, com a presença de Afonso Celso Raso, a quem publicamente rendo as minhas homenagens e os meus respeitos pela trajetória profissional e pessoal do senhor, e agradecer muito a sua presença aqui hoje neste programa, nessa retomada do Fala Cronista, doutor Afonso. Eu que agradeço e estou sempre às ordens. Presidente. Eu só tenho... Maravilha, viu? Agradecer, né? Uma grande E o senhor está honra. preparando uma surpresa já para semana que vem, Sim, que também, altíssimo nível, hein? Eu só tenho a agradecer em nome da MCE, né? A presença do doutor Afonso Celso Agora Raso, sim, doutor Afonso Celso. mestre, guru aí de todos nós, professor de todos nós. E presidente eterno. Eu falo que ele é presidente eterno. Não tem placa ainda não, mas é presidente eterno da MCE. E eu já fico aqui, vai ser o patrono do jogo do Curianco. Sim, fechou. Deixa eu aproveitar. Olha, eu já falei que chute inicial eu posso dar. Sim. Nome de taça eu tenho um pouquinho de medo. Mas nome de rua, chega. Vamos demorar, né? E outra coisa, se o senhor jogar, não vai passar do meio de campo. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço e já fazer o... Pois não. Por razões diferentes. Não, é porque é craque. Eu não vou passar do meio de campo porque eu não vou aguentar nem dar a saída. Que isso, eu sou o zagueiro, olha o tamanho da criança. Deixa eu pegar e mandar um abraço também pro nosso companheiro, o Rogério Berto, que também foi muito gentil, e fazer o convite com ele que em público ele participar aqui. Sim, de um ele Fala vai ser convocado para contar a história dele aqui. Conosco aqui. Presidente, um abraço. Abraço você e a turma toda da Inconfidência. E você continua conosco aí, que agora vamos para a jornada esportiva. Fala Cronista, volta semana que vem. Amplexus e ósculos. Acabamos de ouvir Fala Cronista. Hoje com o jornalista Afonso Celso Raso e a participação do presidente da Associação Mineira de Cronistas Esportivos, Luiz Carlos Gomes. Trabalhos técnicos, Rodrigo Carlos e Hernani Andrade. Apresentação e coordenação de esportes, José Augusto Toscano. Até a próxima!